Você foi domesticado. Disseram para você se contentar com o que tem, sorrir diante da mediocridade, agradecer pela sobrevivência, enquanto seu espírito grita por conquista. Desde cedo, você foi condicionado a pensar pequeno, a se ajustar, a não sonhar demais, a não incomodar demais e, acima de tudo, a não acreditar demais em si mesmo. Mas me diga, que espécie de existência é essa onde o homem não ousa? Onde a mente se curva à limitação, quando foi feita para criar impérios? Pense grande, ou morra pequeno. Essas palavras não são uma sugestão, são um ultimato, porque nesta vida, ou você se expande, ou encolhe, ou você impõe seu destino ao mundo, ou o mundo impõe o dele sobre você. Você acha que Andrew Carnegie construiu sua fortuna sendo modesto em seus objetivos? Que Thomas Edison desafiou a escuridão com timidez em seu espírito? Que Henry Ford transformou o mundo com pensamentos limitados? Eles tinham uma coisa em comum: visão, foco, fé inabalável, um fogo que não aceitava a palavra impossível. O universo é uma extensão da sua crença. Tudo que você vê, toca, experimenta é um eco daquilo que você acredita ser merecedor. Pense pequeno e atrairá limitações. Pense grande e o mundo se curva ao seu comando. A mente é uma antena. Ela sintoniza frequências. Napoleon Hill nos disse com clareza brutal: tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas há um segredo oculto nisso. Não basta conceber. Você precisa acreditar até que sua crença transforme a realidade. Você precisa agir como quem já conquistou. Pensar como quem já nasceu rei, mesmo quando o mundo insiste em chamá-lo de plebeu. E aqui entra o ponto: mentalidade. Não é só sobre pensar positivo. É sobre pensar com intensidade, com obsessão, com nitidez cirúrgica. É sobre ver aquilo que ainda não existe com tanta clareza que o mundo não tem escolha senão se curvar à sua visão. O homem comum vive segundo as evidências. O homem extraordinário vive segundo a convicção. E essa convicção começa na mente. Você não vai mover montanhas com pensamentos frágeis. Não vai romper ciclos com crenças herdadas de fracassados. Não vai construir legado com uma mentalidade de escassez. A mente é o berço do império, ou o túmulo do seu potencial. Você decide. Mas aqui está a verdade amarga. A maioria já está morta por dentro. Ainda respira, mas desistiu de sonhar. Anda, mas não avança. Trabalha, mas não constrói. Fala, mas não declara destino. Vivem vidas pequenas, porque pensam pequeno, porque se cercam de pensamentos pequenos, porque agem como se fossem pequenos. Você foi feito à imagem da criação, não da limitação. O universo, Deus, a força criadora, chame como quiser, não colocou em você uma mente para simplesmente pagar boletos e obedecer ordens. Você foi criado para manifestar, para imaginar algo tão grande que o próprio tempo precise mudar para acompanhar a sua visão. Mas isso exige um sacrifício. Você precisa enterrar o velho eu, a versão de você que se contenta, que hesita, que pede permissão para existir. Essa versão precisa morrer. Agora. Porque enquanto ela vive, sua verdadeira grandeza permanece trancada. Seu império segue adiado, sua lenda segue invisível. Você não nasceu para ser invisível. Agora escute com atenção. Se você está ouvindo isso, não é por acaso. Isso é um chamado, um lembrete do que você já sabe, mas o mundo tentou te fazer esquecer. Você é o arquiteto, o autor, o criador. Tudo o que você quer já existe em potencial. O que falta é a sua decisão inabalável. E é aqui que tudo muda. Neste exato momento você decide continuar sendo espectador ou se tornar o protagonista da própria história. Se essas palavras tocaram algo dentro de você, compartilhe isso. Você quer uma vida diferente? Então pare de viver como todo mundo. Você quer resultados que poucos têm? Então pense como quase ninguém pensa e faça o que quase ninguém tem coragem de fazer. Porque aqui está a verdade. O mundo não recompensa intenção. Ele recompensa coragem. E coragem, meu amigo,
É pensar grande mesmo quando tudo em volta te pressiona a desistir. O sistema quer que você pense pequeno, porque um homem que pensa pequeno é fácil de controlar. Ele não sonha, ele não exige, ele não incomoda. Um homem que pensa pequeno acorda cansado, segue ordens, sobrevive de segunda a sexta para morrer no sábado à noite. Mas um homem que pensa grande é perigoso, é imprevisível, é livre, porque dentro da mente dele há uma força que não aceita prisão. Ele sabe que não veio ao mundo por acaso. Ele sabe que o tempo é curto demais para viver uma vida que não é sua. A clareza é a base da grandeza. Você quer pensar grande? Então comece eliminando o ruído. Você precisa de clareza brutal sobre quem você é, o que quer e o que está disposto a sacrificar. Nada no universo se move sem direção. E isso exige silêncio, exige reflexão. Exige você olhando nos olhos do próprio ego e dizendo: acabou. Eu assumo o controle agora. Porque enquanto sua mente estiver confusa, seus resultados serão medíocres. Onde não há clareza, há distração. E onde há distração, há desperdício. Napoleon Hill dizia que o desejo deve ser definido e preciso, porque o universo responde à decisão, não à dúvida. Defina o que você quer, agora, com riqueza de detalhes, com brutal honestidade, com obsessão. O que você realmente quer construir? Quanto quer ganhar? Com quem quer estar? Que tipo de homem quer ser lembrado por ter sido? Sem clareza, não há visão. E sem visão, não há destino. Só repetição. Você repete padrões, dias, erros, desculpas. A vida vira um eco dos seus medos, não dos seus sonhos. Mas quando você clareia sua visão, o mundo ao redor começa a se alinhar. Portas se abrem, oportunidades surgem, as pessoas certas aparecem, porque você está emitindo uma frequência de certeza, e certeza atrai destino. Agora vem o propósito. Aqueles que vivem sem um propósito morrem lentamente, se arrastam pelos dias, esperando que algo externo os salve. Mas nada externo pode substituir a ausência de missão. Você precisa de um porquê que te faça sair da cama como um guerreiro. Algo maior que ego, maior que dinheiro, maior que status. Você precisa de uma causa pela qual vale a pena lutar. Napoleon Hill falava de um propósito definido, não opcional, não vago, mas um fogo interno que consome tudo que for irrelevante, porque sem propósito, até o sucesso se torna vazio. Mas com propósito, até a dor vira combustível. Disciplina. Essa é a ponte entre o invisível e o tangível, entre o que você deseja e o que você tem. Você não alcança grandeza por acaso. Você constrói, tijolo por tijolo, dia após dia. É na repetição que se forjam impérios. É na rotina que se moldam titãs. Você acha que os grandes acordavam motivados todo dia? Não, mas eles tinham uma visão tão nítida que a disciplina se tornou religião. Você não precisa de motivação, você precisa de compromisso. E compromisso é quando você faz o que precisa ser feito. Mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando está cansado, mesmo quando o mundo zomba de você. Porque o que te move não é o externo, é o juramento silencioso que você fez a si mesmo. Eu serei grande, a qualquer custo. E aqui vai mais um lembrete. Pensar grande exige sacrifício. Você vai perder amigos, vai ser mal interpretado, vai ser julgado por aqueles que nunca ousaram sonhar. Mas tudo bem, você não está aqui para ser compreendido. Você está aqui para ser lembrado. Não pelo que teve, mas por quem teve coragem de se tornar. Você precisa quebrar o ciclo de pensar demais e agir de menos, de esperar o momento certo, que nunca chega, de buscar aprovação, de quem nunca construiu nada. Ação, esse é o divisor de mundos. A maioria sonha, fala, posta. Poucos executam. Poucos sentam a bunda e constroem no silêncio. Napoleon Hill foi claro. O conhecimento só tem valor se colocado em ação. Ou seja, a ideia mais brilhante do mundo é inútil se não for vivida. Você quer sair do lugar? Então pare de pedir permissão. Você não é uma criança. Você não precisa de sinal verde da vida.
Você precisa agir, agora, com o que tem, com medo mesmo, com dúvida mesmo, com dor mesmo. Os grandes não esperam estar prontos. Eles decidem estar prontos. E essa decisão muda tudo, porque cada passo gera tração. Cada tentativa errada revela uma direção. Cada ação sólida esculpe a versão final de quem você precisa se tornar. O mundo real não é feito de teoria. Ele é feito de homens que erraram 999 vezes até acertarem na milésima. E não importa quantas portas você bata, quantas falhas colecione. O que importa é que você nunca mais seja dominado pela inércia. A ação quebra a dúvida. A ação cura o medo. A ação mostra quem está brincando e quem está destinado a vencer. Mas mesmo agindo, haverá momentos em que tudo vai desmoronar. Você vai falhar, vai ser rejeitado, vai se sentir um impostor, vai pensar em desistir. E é aqui que surge a qualidade mais rara dos grandes: resiliência. Não importa o quão talentoso você seja, quantos livros tenha lido, quantas visualizações tenha tido, se você não aguentar o tranco da vida, vai ser derrubado como os outros. A diferença entre os homens que deixam legado e os que são esquecidos é que os primeiros aguentaram mais porrada. Simples assim. E isso não é glamour. É dor. É solidão. É dúvida às 3 da manhã. É continuar mesmo sem acreditar por alguns dias. Mas é nesse vazio que os impérios nascem. Naquela hora em que ninguém mais acredita. Mas você continua. Um passo a mais. Um dia a mais. Um esforço a mais. A maioria para quando está cansada. Você deve continuar até que esteja feito. Porque desistir não é uma opção para quem pensa grande. Desistir é a escolha dos mortos-vivos. Dos que respiram, mas não vivem. Você quer a verdade nua e crua? Pense pequeno, e ninguém vai te impedir. Mas pense grande, e tudo vai tentar te parar. Pessoas, circunstâncias, limitações internas. A vida vai te testar, porque ela precisa saber. Você está falando sério? Ou é mais um que desiste fácil? Você precisa provar para si mesmo que é um homem de palavra, que quando decide é final, é irrevogável, é fatal. Mas no meio de tudo isso, no caos da construção, no suor das madrugadas, na solidão do crescimento, há um código sagrado: a gratidão. Gratidão não como discurso piegas, mas como frequência, como chave vibracional. Napoleon Hill escreveu sobre isso com profundidade. A mente agradecida está em harmonia com a abundância. Gratidão não é passividade, é reconhecimento consciente da riqueza que já está presente. É entender que cada desafio é um convite, cada atraso, uma preparação, cada queda, uma fundação. Se você não for grato pelo que tem, o universo entende que você não está pronto para mais. Por isso, agradeça pelo pouco, pelo processo, pela jornada, e agradeça como quem já recebeu o que pediu. Porque, quando você emite essa frequência, você cria, você atrai, você transforma. A mente humana é uma usina de poder, mas ela só libera sua força total quando alinhada com um coração que vibra em fé, propósito e gratidão. Você pode ter o plano, pode ter a estratégia, pode ter a rede de contatos, mas se não tiver a mente alinhada, você vai sabotar tudo. E esse é o maior inimigo de todos, você contra você. É isso que mata os grandes, não o fracasso, mas a dúvida, o medo, a mente pequena. Pense grande ou morra pequeno. Essa escolha se renova todos os dias, a cada pensamento, a cada decisão, a cada atitude. O homem que pensa grande é uma ameaça ao sistema, porque ele não precisa ser convencido. Ele já decidiu. Não segue o fluxo. Ele o cria. Não busca a aprovação. Ele vive em missão. E quando um homem vive em missão, ele se torna imparável. Porque seu poder não vem do físico, nem do status, nem do aplauso. Seu poder vem de dentro, de uma convicção absoluta, de que nasceu para moldar o destino com as próprias mãos. Você acha que isso é arrogância? Não. Isso é legado. É o mesmo fogo que queimava em Lincoln quando ninguém acreditava.
É a mesma loucura que fez Walt Disney ser demitido por falta de criatividade e ainda assim seguir criando mundos. É a mesma fé que fez Muhammad Ali declarar que era o maior antes mesmo de ser. Eles sabiam que dentro deles havia algo maior do que as circunstâncias. Sabiam que o mundo externo era apenas uma sombra e a luz vinha da visão que carregavam por dentro. Você também sabe, mas tem medo de admitir. Tem medo de parecer pretensioso. Tem medo de falhar. Tem medo de ser rejeitado. Mas aqui está o segredo final. Todo grande viveu com medo e avançou mesmo assim. Você não precisa se tornar alguém pronto para agir. Você precisa agir para se tornar alguém pronto. É no atrito, na queda, na exposição brutal ao desconforto que o verdadeiro você é forjado. E quando esse homem emerge, o mundo muda de cor. As portas se abrem, os ruídos se calam, as oportunidades se apresentam. Não porque o mundo mudou, mas porque você se tornou alguém que cria mundos. Agora escute com atenção total. O tempo está passando. Cada minuto que você hesita é um minuto em que você reforça sua prisão. O mundo não vai parar para você se preparar. Ele vai seguir, com ou sem você. Mas se você decidir agora, neste exato segundo, que basta. Que o velho você morreu aqui. E o novo nasceu com visão, propósito, fé e ação. Então nada poderá te parar. Nem o fracasso, nem os outros, nem você mesmo. Porque agora você está consciente. Você vê. Você sente. Você escolheu pensar grande. E esse é o ponto sem retorno. A partir de agora, ou você constrói o seu império, ou vive para assistir outros construírem o deles, ou você manifesta seu potencial, ou morre com ele enterrado dentro de si, ou você faz sua mente obedecer seus comandos, ou ela continuará te sabotando com medo, ou você acende, ou se apaga. Pense grande, ou morra pequeno. Esse é o grito de guerra dos que não aceitam mais rastejar. É a sentença dos que decidiram viver como reis e não como servos. É o código dos que não foram feitos para se encaixar, mas para expandir. Então vá, com clareza, com propósito, com fé, com disciplina, com ação, com gratidão, com resiliência. Mas, acima de tudo, com a decisão de nunca mais aceitar menos do que nasceu para ser. Essa é a hora, esse é o seu tempo. E se ainda houver alguma dúvida, lembre-se, pense grande ou morra pequeno. Você escolhe.